Saudações, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Por cá, Anderson Tenassis, professor da Faculdade Facê-Facar. Na aula de hoje falaremos sobre a Conferência de Bretton Woods. Não é familiar esse termo? Que tal falarmos sobre o GATT, com 2 T's, popularmente conhecido como Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi precursor da OMC, Organização Mundial de Comércio. Vamos conhecer essa história? Ao longo da nossa aula, nós vamos responder perguntas como, por exemplo, o que significa o GATT? Qual o conceito de GATT? Quando surgiu o GATT? O que significa a rodada do GATT? Qual o conceito de desenvolvimento sustentável no GATT de 1946? E mais, de que forma o GATT influenciou na formatação do conceito de desenvolvimento sustentável como conhecemos? E quais foram, enfim, as rodadas do GATT? Qual a importância da rodada de Tóquio? O que mudou com a substituição do GATT pelo atual OMC? E, por fim, qual o reflexo da criação da OMC para o desenvolvimento sustentável? Estas e outras perguntas serão respondidas hoje, aqui, em nosso podcast. Vamos estudar? Vem comigo! Para começar, vamos falar do significado do que seria o GATT. O GATT representa as iniciais da expressão em língua inglesa que está relacionada ao General Agreement Tariffs Trade. Desculpem, me perdoem aí pelo inglês. Ou seja, refere-se ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio que esteve em vigor no período de 1944 até 1994, quando foi criada a OMC, Organização Mundial do Comércio. E qual, enfim, é o conceito desse GATT? O GATT trata de uma série de acordos internacionais para regular provisoriamente as negociações tarifárias ou alfandegárias, visando trocas entre países, em particular de tarifas, e desta forma impulsionar a liberação comercial, combater práticas protecionistas, além de evitar disputas e guerras comerciais, que vez por outra acontece, mas em menor grau do que acontecia logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É interessante nós lembrarmos que até 1955 o GATT foi sediado na cidade de Genebra, e muito embora tenha sido substituído pela Organização Mundial do Comércio, ele ainda continua em vigor, funcionando como uma coletânea de regras determinadas a organizar o comércio mundial entre mais ou menos 164 países membros da Organização Mundial do Comércio. Mas quando surgiu o GATT? Surgiu do nada? É claro que não. Apesar de não ter surgido em 1929, ele tem profundas raízes na crise daquele ano, também conhecida como a Grande Depressão. Essa crise ficou marcada na história recente da humanidade como uma extrema recessão que atingiu de forma drástica o sistema capitalista em âmbito internacional, ocasionando a profunda decadência do liberalismo econômico naquele momento. Ocorre que, passada a euforia econômica decorrente da Segunda Revolução Industrial, que seguiu no período de 1800 a 1945, inclusive falando sobre isso na aula passada sobre a Conferência de Bandung, houve disseminação do desemprego em torno de 27% só nos Estados Unidos, acumulada com falência de empresas e a redução da produção industrial. Por isso, o presidente americano Franklin Roosevelt adotou a conhecida New Deal, que foi uma série de pacotes econômicos que interveio na economia, evitando a queda nos preços e controlando a produção. O efeito prático desse New Deal foi que nos anos seguintes, uma série de medidas protecionistas tornaram-se uma constante entre as superpotências, e isso não foi bom para a economia. Como se não bastasse, os estragos herdados da crise de 1929 foram agravados com a proximidade do fim da Segunda Guerra Mundial,
pois vários países decidiram regular as relações econômicas internacionais, não só com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das cidades, mas também por entenderem que os problemas econômicos influíam seriamente nas relações entre os governos. Para regular os aspectos financeiros e monetários, os países aliados reuniram-se em 1944, ou seja, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Nesta oportunidade, foi estabelecido o Acordo de Bretton Woods, ou a Conferência de Bretton Woods, acordo este que ficou conhecido como GATT. Nesse Acordo de Bretton Woods foi criado 3 instituições. Houve a pretensão, na realidade. O BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido como Banco Mundial, o FMI, Fundo Monetário Internacional, e a OIC, Organização Internacional do Comércio. Convém lembrar que, embora quisessem, os 23 países aliados, conhecidos como fundadores, viram-se frustrados na tentativa de criação da Organização Internacional do Comércio. Mas nem tudo estava perdido. No entanto, esta primeira rodada de negociações teve um saldo positivo de 45 mil concessões e o conjunto de normas e outras concessões tarifárias estabelecidas, passando a ser denominado Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, como paliativo enquanto não se aprovava uma organização internacional voltada para o comércio. Logo, para atender à urgência da remodelagem do modelo econômico vigente, foi estabelecido o GATT, que esteve em vigor por quase 50 anos. Inclusive, até hoje, as regras estabelecidas e firmadas continuam em vigor, facilitando as negociações dos países membros, tanto que a criação de acordos está inserida como uma das funções da Organização Mundial do Comércio. Ok, professor, mas o que significa rodada do GATT, que a gente ouve falar, rodada do Uruguai, rodada de Tóquio, etc. Afinal de contas, o que é isso? As conhecidas rodadas do GATT nada mais são do que longas reuniões. E quando eu digo longas, são longas mesmo, pois algumas levaram anos. Como, por exemplo, eu posso citar a rodada do Uruguai, que durou exatos 87 meses. Imagine só, ela iniciou em 1986 e só foi terminar em 1994. Além do mais, é interessante a gente lembrar que, ao contrário do que muitos pensam, não existe uma frequência estabelecida para as rodadas ou atuais encontros do OMC. Ou seja, não está certo que vai acontecer de ano em ano, de 3 em 3 anos, não tem nada nesse sentido. Tudo vai depender da demanda histórica, da necessidade do momento. Inclusive, ao presente momento da nossa história, esta quarentena em face do Covid-19, o coronavírus, o Banco Mundial já sinalizou que após a estabilização, o fim das quarentenas e uma normalização do presente quadro, haverá a necessidade de uma nova reunião das superpotências a fim de delimitar novos acordos internacionais e assim reconfigurar a economia mundial. Certo, professor? E o que seria o conceito de desenvolvimento sustentável sob a perspectiva do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, precisamente na sua fase embrionária, no ano de 1946? Aqui eu abro um parênteses. Muito embora o Acordo de Bretton Woods tenha reunido 23 países com a finalidade de diminuir a prática de protecionismo que tornou-se uma rotina como pós-guerra, as reuniões iniciadas em 1944 só foram finalizadas em 1946 com o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, o GATT, hoje aquilo que nós conhecemos hoje como precursor do OMC.
Ok, mas para nós entendermos o conceito de desenvolvimento sustentável no GATT na sua fase embrionária, na sua origem, em meados de 1946, devemos entender o contexto do esforço empreendido pelos países vitoriosos no pós-guerra, sobretudo o desregulamento do comércio internacional e de abertura dos mercados, que foi acordado no âmbito do GATT, ou seja, um conjunto de normas que deixaram de contemplar a questão da preservação ambiental na prática. Assim, várias regras comerciais foram criadas antes que a preocupação com o meio ambiente se tornasse global. E mais, muito antes que a profunda interdependência existente entre os diversos subsistências houvesse sido cientificamente comprovada. Lógico que isso levou a uma resistência entre a interação da comunidade científica com a comunidade empresarial. Desta forma, a conexão entre o comércio internacional e o meio ambiente tornou-se tema muito polêmico. Portanto, para os defensores da expansão do comércio internacional, a proliferação de leis e acordos internacionais ambientais seria danosa ao livre comércio. Por sinal, para os países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, a situação era particularmente dramática, vez que as normas ambientais, segundo o ponto de vista dos países desenvolvimentistas, que inclusive o Brasil liderava, entendiam que essas normas ambientais poderiam dificultar o acesso de seus produtos aos mercados e diminuir a competitividade de países que não dispunham da tecnologia necessária ao atendimento das normas ambientais. Inclusive, por diversas vezes aqui, eu mencionei que alcançar, materializar o desenvolvimento sustentável não é barato. O desenvolvimento de energia limpa, a substituição da exploração de recursos naturais não renováveis por renováveis não sai barato. Então, muitos países, como o Brasil, tinham receios de que eles poderiam ainda, a adesão dessas normas ambientais poderiam significar barreiras disfarçadas à entrada de certos produtos em determinados países. Esse foi um dos principais motivos de uma resistência multilateral. Por outro lado, aqueles países que defendiam o meio ambiente, que eu já falei aqui em nossas aulas, os chamados preservacionistas, acreditavam que o livre comércio geraria graves problemas ambientais com os países, sacrificando as normas de proteção ambiental em prol de um maior ganho em competitividade para os seus produtos e até mesmo levando a uma relocalização produtiva. Isto é, as empresas de estados com forte regulamentação ambiental acabariam por migrar para países cuja legislação fosse menos rigorosa no tocante à preservação do meio ambiente. É interessante se a gente analisar o desenvolvimento sustentável sobre o pilar da questão social, por exemplo, se nós vislumbrarmos o fenômeno de alguns países, o fenômeno social de alguns países, como por exemplo a França, que instituiu o imposto de grandes fortunas, acabou afugentando alguns ricos. Por exemplo, um ator francês muito conhecido, Gérard Depardieu, acabou se exilando da França justamente em face da questão tributária, da alta taxação. Por isso que muitos países preservacionistas entendiam, muito embora compreendessem a importância da proteção ambiental, manifestavam um profundo receio de que a regulamentação ambiental pudesse originar ou estimular a migração das indústrias para países cuja legislação fosse menos rigorosa no tocante à preservação do meio ambiente. Ok, professor, mas de que forma o GATT precisamente influenciou na formatação do conceito de desenvolvimento sustentável como a gente conhece? Bem, para você entender isso, querido aluno, é importante você entender que o Acordo Geral de Tarifas e Comércio
muito além do que apenas um documento internacional, ele também representou um objetivo maior, pois através dele foi possível o crescimento econômico dos países pertencentes ao acordo, principalmente se considerarmos países classificados como subdesenvolvidos, os países emergentes e os países desenvolvidos. Por outro lado, o fato do secretário do GATT ter produzido um documento denominado Controle da Poluição Industrial e Comércio Internacional, voltado a analisar as implicações das políticas de proteção ambiental para o comércio internacional, isso refletiu a preocupação por parte da indústria exportadora de que tais políticas se tornassem, na verdade, uma prática às barreiras e restrições ao comércio internacional. Inclusive, por influência de Maurice Strong, a questão ambiental era vista como um estilo de desenvolvimento adaptado às áreas rurais do terceiro mundo, baseando-se na utilização de criteriosas de recursos locais sem comprometer a natureza. Todavia, por influência de Maurice Strong, não estou estranhando o nome não, né? Esse nome é muito familiar para vocês, porque Maurice Strong foi o precursor do termo desenvolvimento sustentável, ao passo que ele criou o termo ecodesenvolvimento, a premissa de aliar a questão econômica com o social. Enfim, Maurice Strong ele trouxe à baila o debate de que a questão ambiental deveria ser vista como um estilo de desenvolvimento adaptado às áreas rurais do terceiro mundo, baseando-se na utilização criteriosa dos recursos locais, sem comprometer a natureza. Ou seja, pautando aí a necessidade do desenvolvimento racional, da exploração racional dos recursos naturais. A criação do GATT, que hoje é regido pela OMC, facilitou indiscutivelmente as negociações entre os países, sendo o precursor do que entendemos hoje por mundo globalizado. Inclusive, facilitou os debates, a conciliação dos debates no âmbito ambiental. Para você ter uma ideia mais clara da importância do GATT, estima-se que os custos aduaneiros aplicados sobre produtos industriais tenham caído de 40% para 5% só em 1993. Então não resta dúvida, né, que é visível os benefícios trazidos por esse acordo, justamente por ele ter sido amplo e impactante. No entanto, na década de 90, época em que eram negociados vários acordos comerciais, algumas nações como o Brasil começaram a se preocupar com a exigência feita pelos países desenvolvidos da inserção da chamada cláusula social nos documentos de negociação, nos tratados, sob o pretexto da proteção do meio ambiente e dos direitos humanos, inclusive por influência dessa cláusula social que tinha virado praxe internacional. O próprio Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES, por exemplo, formulou sua política ambiental condicionando seu financiamento a projetos de investimento ao cumprimento dos requisitos legais na área do meio ambiente, como por exemplo, posso citar setores como de celulose e papel, painéis de madeira, siderurgia. Todos esses setores passaram a levar em conta as políticas florestais adotadas pelos governos federais e estadual. Bem, até aqui eu acho que já é possível ter bem clara a ideia de que o GATT foi indiscutivelmente responsável por promover a cooperação entre os países na área comercial. O espírito de cooperação, né, que nós falamos na aula passada, inicializado aí pela Conferência de Bandung e que foi repercutido e multiplicado e repetido, tornado praxe em todas as conferências internacionais com a temática ambiental. Não há dúvidas que o GATT foi responsável por promover a cooperação entre os países na área comercial, levando, por óbvio, né, a um maior desenvolvimento econômico para todos os países signatários. Lógico que não foi perfeito. Apesar dos avanços, ainda há bastante queixa, principalmente no sentido que algumas dessas regras ambientais seriam impostas ao produto importado que não vigoram em relação ao produto doméstico. E mais, que não são levadas em conta as diferenças climáticas entre o país exportador e o país importador, o que levaria a um desnível na relação comercial. E
Quais foram as rodadas do GATT? Como eu falei há pouco, rodadas entenda-se reuniões, né? Objetivando aí um novo acordo na seara comercial. Basicamente, nós tivemos 8 rodadas do GATT antes da criação da Organização Mundial do Comércio. Ok, professor, mas me explica aí. Como acontecem essas rodadas, né? Essas reuniões de chefes de Estado com o objetivo de chegar a um acordo comercial de redução de tarifas? Simples. Caso um país queira contemplar um privilégio comercial a outra nação, este mesmo benefício deverá ser estendido a todos os participantes, não apenas um. Assim, por exemplo, se o Brasil diminuir os impostos da China num acordo internacional, no momento da operação, esse mesmo benefício deverá ser aplicado aos demais países participantes da Organização Mundial do Comércio. Outro exemplo, se o Brasil conceder uma redução no preço do aço brasileiro para os Estados Unidos da América, automaticamente todos os demais membros do GATT se beneficiarão desta vantagem. Um exemplo bastante atual aí para o pessoal mais novo é o corriqueiro encontro do G20, que nada mais é uma reunião de um grupo formado pelos ministros da economia e chefes de bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Inclusive, vale destacar aqui um dos saldos positivos das históricas rodadas do GATT. Em 2019, o encontro do G20, que aconteceu em Osaka, no Japão, teve como mérito a união do Mercosul com a União Europeia, firmando um acordo para futuros benefícios para os trâmites comerciais realizado entre as duas potências econômicas. Ok, professor, tá lindo, mas qual a importância especificamente da rodada de Tóquio que tanto é falada? A rodada de Tóquio aconteceu em 1973. Inclusive foi a última rodada antes da criação da Organização Mundial do Comércio, que ela foi iniciada em setembro de 1973 e só foi finalizada após 74 meses e contou com a participação de 102 países. Todos esses países, após debaterem sobre temas relacionados a tarifas, medidas não tarifárias e acordos de quadro, tiveram como resultado positivo a promoção de reduções tarifárias e aproximadamente 300 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? O que foi um alívio para o mundo, uma vez que a economia global tinha acabado de sofrer o impacto da crise do petróleo. Outro ponto importante foi o destaque do Japão no cenário econômico internacional. Isso estava acontecendo pela primeira vez. O Japão ganhou status de relevância no comércio internacional, que favoreceu a mudança na balança, no equilíbrio das forças econômicas no cenário global. Inclusive, também aí nessa oportunidade, a União Europeia saiu bastante fortalecida. Ok, professor, e o que foi que mudou com a substituição do GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, pela Organização Mundial do Comércio? Bem, o primeiro ponto que é importante vocês entenderem é que o GATT não era um organismo, Não era um organismo da ONU como é a Organização Mundial do Comércio. Tratava-se de um acordo, um contrato multilateral, de forma embrionária, envolvendo 23 países. Para você entender o que foi que mudou com a substituição do GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércios, pelo OMC, Organização Mundial do Comércio, você tem que entender que, em primeiro lugar, o GATT era um mero contrato multilateral, que tinha como objetivo aí reduzir o protecionismo e diminuir as taxas alfandegárias. Diferentemente da OMC, que é um organismo vinculado à Organização das Nações Unidas. O GATT não é um organismo, é apenas um contrato multilateral, que de forma embrionária envolveu a participação aí de 23 países. Vale lembrar que o GATT, apesar de não se tratar de um organismo vinculado à Organização das Nações Unidas, foi um contrato multilateral envolvendo 23 países
que vigorou ao longo de 50 anos. Isso não é pouca coisa não, minha gente. No âmbito do GATT, foram realizadas 8 rodadas de negociações comerciais que tiveram como objetivo promover a progressiva redução de tarifas e outras barreiras ao comércio. Vale lembrar que a 8ª rodada, conhecida como Rodada do Uruguai, resultou na criação da Organização Mundial do Comércio, como falei há pouco, e de um novo conjunto de acordos multilaterais que formaram um acordo normativo da organização. A OMC herdou do GATT um conjunto de princípios, que fundamentam a regulamentação multilateral do comércio, dentre os quais a gente pode destacar alguns. Primeiro, dentre os quais se destacam o da nação mais favorecida, segundo o qual um membro da OMC deve estender a todos os seus parceiros comerciais qualquer concessão, benefício ou privilégio concedido a outro membro. Tratamento nacional, pelo qual um produto ou serviço importado deve receber o mesmo tratamento que o produto ou serviço similar quando entra no território do membro importador. Consolidação dos compromissos de acordo com o qual um membro deve conferir aos demais tratamento não menos favorável que aquele estabelecido na sua lista de compromissos. E por fim, transparência por meio do qual os membros devem dar publicidade às leis, regulamentos e decisões de aplicação relacionadas ao comércio internacional, de modo que possam ser amplamente conhecidas por seus destinatários. Ok, professor. E qual o reflexo da criação da OMC para o desenvolvimento sustentável? Bem, a Organização Mundial do Comércio tem por objetivo estabelecer um marco institucional comum para regular as relações comerciais entre os diversos membros que a compõem, estabelecer um mecanismo de solução pacífica das controvérsias comerciais, tendo como base os acordos comerciais atualmente em vigor e criar um ambiente que permita a negociação de novos acordos comerciais entre os membros. Atualmente, vale ressaltar, a OMC conta com 164 membros, sendo o Brasil um dos fundadores. A sede da OMC está localizada em Genebra, Suíça, e as 3 línguas oficiais da organização são o inglês, o francês e o espanhol. Vamos à nossa revisão? Na aula de hoje, falamos sobre a criação do GATT e o reflexo no conceito de desenvolvimento sustentável, sob a premissa embrionária do ano de 1946. Em segundo lugar, fizemos uma abordagem ou uma análise sobre a rodada de Tóquio do GATT, além da resolução de diversos questionamentos, como por exemplo o significado do GATT, o conceito, a aplicabilidade, a finalidade, o como se deu o surgimento do GATT, o que significa, enfim, a rodada do GATT, o conceito de desenvolvimento sustentável, sob o prisma de 1946, a forma como o GATT influenciou na forma do conceito de desenvolvimento sustentável como nós o conhecemos, como influenciou no relatório Brundtland, quais foram as rodadas do GATT, qual a importância da rodada de Tóquio, o que mudou com a substituição do GATT pela OMC e qual o reflexo da criação da OMC para o desenvolvimento sustentável. Por fim aqui, eu gostaria de destacar para vocês todas as rodadas do GATT. A primeira rodada foi a de Genebra, ela foi iniciada em abril de 1947, durou 7 meses e contou com a participação de 23 países. Entre as conquistas, podemos destacar a assinatura do GATT de 45 mil concessões tarifárias que afetariam 10 bilhões de dólares de comércio. A segunda rodada foi a rodada de Annecy, de abril de 1949, uma das mais curtas, durou 5 meses. Como destaque, podemos mencionar a troca de cerca de 5 mil concessões tarifárias. A terceira rodada foi a rodada de Torquay, que aconteceu em setembro de 1950 e durou cerca de 8 meses. Entre as conquistas, podemos destacar os países que trocaram cerca de 5.700 concessões em tarifas, reduzindo os níveis tarifários em 1948 em 25%. A quarta rodada foi a rodada de Genebra II,
que aconteceu em 1956 e durou cerca de 5 meses. Como conquista, podemos destacar 25 bilhões em reduções tarifárias. A quinta rodada foi a rodada de Dillon, em setembro de 1960, tendo durado cerca de 11 meses. A rodada de Dillon trouxe as concessões em tarifas no valor de 4,900 milhões de dólares americanos do comércio mundial. A sexta rodada foi a rodada Kennedy, que aconteceu em maio de 1964 e durou cerca de 37 meses. Entre os destaques da rodada do Uruguai, podemos destacar que a rodada levou à criação da Organização Mundial do Comércio e ampliou o leque de negociações comerciais, levando a grandes reduções nas tarifas. Para vocês terem uma ideia, foi cerca de 40%, além dos subsídios agrícolas, um acordo para permitir acesso total para testes e roupas de desenvolvimento e uma extensão dos direitos de propriedade intelectual. Por fim, entre as rodadas, temos a rodada de Doha, ocorrida em novembro de 2001, onde as tarifas e medidas não tarifárias, agricultura, normas de trabalho, ambiente, a concorrência, investimentos, a transparência, patente, etc., a rodada ainda não está concluída. Está dependendo do pacote de Bali, assinado no dia 7 de dezembro de 1937. Mas enfim, professor, de que forma o GATT, tudo isso aí que eu estudei com o GATT, veio contribuir, por exemplo, com a formatação das dimensões do desenvolvimento sustentável? Mas isso vai ser assunto da nossa próxima aula. Não se esqueça. Um abraço, fiquem com Deus.